Olá! Nossa mensagem de hoje vem do livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, e diz: O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mau? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. A palavra do Senhor nos fala sobre a maldade que existe no coração humano. E faz sentido aquilo que Deus está nos falando aqui. Porque se nós pararmos para pensar mesmo em todas as coisas que tem de errado no mundo, para pensar naquelas coisas que existem no mundo e você acha que não deveria existir. Toda a injustiça, o preconceito, o pecado, a maldade, né? Tudo isso, quando a gente começa a buscar realmente a origem, de onde vem essas coisas, de onde vem a ganância, de onde vem, né, esse sentimento de superioridade, tudo isso parece realmente aponta para vir do coração humano. Quando o ser humano é deixado solto, ele é como uma criança que é largada numa loja de cristais e ela é hiperativa e ela sai correndo de braços abertos, derrubando tudo. E a impressão que dá é que, a princípio, o ser humano tinha um bom caminho, mas alguma coisa parece que tá errado e que vira e mexe acaba indo para o caminho errado. Esse alguma coisa, né, que parece que sempre leva o ser humano para o caminho errado, na palavra de Deus a gente vê sendo mostrada como o pecado, como realmente a presença do mal, que já surge lá no começo da humanidade, lá na criação, e não abandona o ser humano. O próprio dilúvio, né, e alguns outros eventos que aconteceram, eles existem justamente numa tentativa, né, de diminuir essa grande maldade que existe e a proliferação do ser humano e da maldade do ser humano que tem aí no mundo. E é curioso então que a gente começa a prestar atenção que praticamente tudo aquilo de ruim que a gente olha para o mundo hoje em dia vem da onde? Vem das pessoas. E eu sei que isso pode parecer a coisa mais óbvia do mundo, mas se você parar para pensar, o mundo não está fazendo mal para nós. As pedras não estão destruindo a gente a cada dia, né? O clima, muitas das coisas perigosas e ameaçadoras climáticas que existem no mundo são consequências de males que o próprio ser humano fez na natureza. Então, muitas vezes a gente olha no meio do tsunami e fala: Deus, como o Senhor permite que isso aconteça? Quando, se a gente analisar cientificamente, a gente vai perceber que aquilo ali é a planta que o homem ele plantou há gerações, há anos, há décadas, e ele tem maltratado e judiado de tudo aquilo que existe no mundo, tudo aquilo que Deus fez para que nós cuidássemos. O ser humano tem maltratado tudo isso. E não só maltratado a criação, a natureza, o planeta, mas maltratado uns aos outros. Quantas pessoas não vivem por aí cheio de problemas, cheio de traumas, cheios de dificuldades que não foram causadas por uma alimentação má, apesar de que isso também, de uma certa maneira, se a gente parar para pensar, a culpa é nossa, né? Porque a raça humana começa a se preocupar mais em sentir comidas gostosas e fazer alimentos fáceis do que em se nutrir, e aí de repente a gente começa a ver um aumento muito grande, né, de pessoas obesas recentemente, e uma alimentação praticamente vazia desde que seja gostosa. A gente começa até a analisar e ver como isso parece refletir não só a alimentação, mas toda a maneira que o ser humano tem buscado felicidade na vida hoje em dia, né? Mas deixando, né, um pouco essa coisa do alimento de lado e focando na parte espiritual, aqui a gente vê então que parece que tudo aquilo que tem saído da mão do ser humano sai estragado quando o ser humano é deixado solto. E é curioso, porque tem gente que acha
que o que eles mais querem é ser deixados em paz. Não, me deixa em paz, eu só quero viver minha vida em paz. Mas foi vivendo a vida em paz que o ser humano está um destruindo o outro. Me deixa em paz. Você tem a sua vida, você cuida da sua, eu cuido da minha. É assim que o ser humano está se destruindo e destruindo os outros também. Deus não vai entre aspas, te deixar em paz. Ele quer te dar a paz, o que é uma coisa muito diferente. A palavra de Deus nos fala que o coração do homem é enganoso, é perverso, mas Deus conhece o ser humano profundamente, melhor do que você conhece, melhor do que eu conheço. Deus conhece o ser humano muito, muito melhor. Porque Deus, quando criou a humanidade lá no princípio, nos fez direito, nos fez corretos, nos fez em inocência, em santidade. E o ser humano foi se distorcendo, foi se afastando da origem, foi se afastando do Criador. E quando o ser humano se afasta do Criador, ele entra na vida de pecado. Ele se afasta da luz, ele entra na escuridão. E isso, tem gente que não entende, o pessoal acha que pecado é só uma listinha de coisas que Deus passou e falou assim, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo porque é feio. Não é isso. Pecados não são uma listinha de coisas que a paróquia ali mandou dizer que não pode porque o padre não gosta. O que nós chamamos de pecado são as coisas que nos afastam de Deus, as coisas que nos afastam de uma vida que Deus tem para nós. Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você viva em paz, Deus quer que você se religue, se reconecte com Ele, porque Ele nos fez e tudo aquilo que Deus fez, como a palavra de Deus fala várias e várias e várias vezes lá no Gênesis, tudo que Deus fez, Ele fez, olhou e viu que era ótimo, que era bom. Ele ficou satisfeito com a criação dele. E realmente, até parece que ali, a serpente entrar na história e começar a jogar a ideia errada na cabeça do ser humano, e o ser humano resolver desobedecer ordens diretas do Senhor para saciar a própria vontade do coração dele. A gente vê o pecado entrando na humanidade, parece que para nunca mais sair. E é curioso, porque tem gente que nem gosta da Bíblia na realidade, porque eles acham que os personagens da Bíblia fazem muita coisa errada. O que é curioso, porque eles falam mal dos crentes, porque falam que crente é um bando de gente que finge que é santinho, que se acha melhor que os outros. Mas aí eles pegam o nosso livro sagrado e tem grandes heróis, grandes pessoas ali que fizeram coisas incríveis, mas cometeram coisas que, falam assim, cancelamento imediato. Essa pessoa jamais pode ser admirada, jamais poderia ser considerada. Como é que uma pessoa dessa pode ser considerada uma boa pessoa? Como é que Deus perdoa uma pessoa dessa? Eu não perdoo. A maldade está no coração do ser humano, sim, mas Deus nos conhece. E Ele sabe que para a gente sair da escuridão e voltar para a luz, o que nós precisamos fazer é nos aproximar de novo dele. Deus não tem uma lista de regras que você tem que obedecer para entrar no céu. E se você não cumprir uma dessas regras, você não vai entrar no céu. Não é isso. Isso não é evangelho. O que Deus tem para você e para mim e para todos que quiserem ouvir, e Ele quer que todos possam ouvir. É por isso que a gente continua pregando, para que todos possam ouvir em todo mundo. E graças a Deus, milhares de pessoas, milhões de pessoas têm ouvido e têm entendido essa simples verdade. O que Deus tem para você não é um monte de regrinhas, não é um guia para você ser perfeito, porque se a gente olha, os grandes homens e mulheres da Bíblia, a gente olha e fala, essa pessoa não era perfeita, eu não faria o que ele fez.
Eu já vi muita gente virar e falar que se fosse eu ali, Adão e Eva, eu não teria pecado. E ele não percebe a arrogância dele falando isso. A arrogância de alguém que se considera melhor que os outros, que olha a falha do outro e fala, ele falhou, eu jamais falharia. E ele não consegue ver como ele está longe da humildade que Deus tem para nós, que Deus quer que a gente tenha. E você entende isso? Então é isso que Deus tem para nós. Deus quer que nós possamos viver na luz, que nós possamos viver uma vida de santidade, que nós possamos voltar para o Senhor, voltar para o nosso Pai Celestial, diferente do seu Pai, que eu não sei se já se foi, ou se já partiu, ou se nunca apareceu, ou se continua aí do seu lado. Ele é só um ser humano, assim como eu, assim como você, assim como Davi, cheio de falhas, cheio de problemas, cheio de traumas. Mas o nosso Senhor, o nosso Pai Celestial, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele nos ama, Ele nos quer. E o que nós precisamos não é obedecer uma lista infinita de regras, é voltar para Deus. E Ele vai nos ensinar a gente se afastar de coisas ruins, a gente se afastar de coisas que podem nos matar e nos aproximar de coisas boas. Boas para mim, um pecador, uma pessoa que tem maldade no coração e que luta para ser alguém melhor, porque o cristão, o crente, é só uma pessoa que tem consciência disso, é a pessoa que admite, então realmente eu sei que Deus existe, eu acredito nele e eu quero ser alguém melhor, eu quero andar com Deus, eu sou um cristão, é isso, eu não sou melhor do que ninguém. Ah, mas você é crente há quase 40 anos, a vida inteira, verdade. Mas eu posso ganhar o meu diploma de crente platina? Grande campeão cristão? Não. Mas a vida inteira fazendo isso e você ainda erra? Ué, você parou de ter falhas também? A gente não para de ter falhas. A gente não para de ter defeitos. Eu tenho tido vários probleminhas com meu carro recentemente. E eu acho que conserto de carro ilustra muito bem como é a nossa vida às vezes. Às vezes você olha e fala, lavei meu carro, poli meu carro, consertei, a bateria está no lugar, a correia está no lugar, tudo está no lugar. Está tudo perfeito. E eu sou meio perfeccionista, então eu adoro isso. Ai, tá tudo perfeito. Mas se você virar uma rua errada e entrar com o pneu no buraco, talvez ele fure. E aí você vai falar assim, tudo que eu fiz foi à toa. Por quê? Só porque seu carro furou o pneu? Só porque você entrou no buraco ali um pouquinho? Calma, sai do buraco. Entende? Então a gente tem que parar de achar que a gente tem que levar uma vida perfeita, senão Deus não vai me aceitar. Não, calma. Você pode polir, você pode limpar, você pode ficar perfeitinho, mas pode ser que você vire a esquina, você vire a rua, você vire o calendário e venha o dia de amanhã. E amanhã talvez virão outras dificuldades. E o importante é você estar com Deus. Se o pneu furar, Ele vai trocar para você e você vai voltar a caminhar em frente. Se bater o carro, tudo bem. Depois você vai lá e desamassa. Aos poucos você vai pagando, financia, parcela. Mas vai seguir em frente. Bateu feio, precisa chamar um guincho. Ótimo. O Senhor é ótimo para consertar as coisas na vida da gente. Deixa Ele consertar. Deixa o especialista consertar. E daqui a pouco você vai estar melhor de novo para seguir em frente. Você entende que o carro estar perfeito não é uma coisa que permanece. E nós, seres humanos, a gente tem que parar com essa coisa de achar que a gente vai ser perfeito. A palavra de Deus fala que a gente tem maldade no coração. Mas a gente não pode ficar assim, eu tenho maldade no coração, então vamos deixar por isso mesmo. Não. A maldade no coração do ser humano, ela existe porque o ser humano se afastou do Senhor. Porque a humanidade como um todo, não é eu nasci com maldade no coração, mas a raça humana
fez essa escolha e continua refazendo essa escolha toda vez que ela escolhe se afastar do Senhor. E você fala, por que eu estou vivendo na sombra? Só porque eu estou fazendo uma coisa diferente, você diz que eu vivo na escuridão? Não, você vive na escuridão porque a luz estava ali e você se afastou e foi para o outro lado. Eu discordo, eu não estou na escuridão. Essa é só sua opinião. Tá bom. Tá bom. Mas, na hora da dificuldade, todo mundo precisa da luz. Na hora da dificuldade, todo mundo precisa sair do buraco. Na hora da dificuldade, todo mundo precisa de um guincho. E talvez seu coração ainda não esteja maleável, molinho, humilde o suficiente para admitir que você precisa de Deus. Talvez você ainda esteja naquele estado de eu não preciso de Deus coisa nenhuma, eu não mato, eu não roubo ninguém, para que eu preciso pedir perdão de quê? Bem, em algum momento na sua vida, talvez você precise passar por algumas dificuldades antes. Porque, e a experiência agora da minha vida falando isso, né, a experiência própria, tem algumas pessoas que elas precisam passar por grandes dificuldades para elas entenderem que aquilo que elas achavam que era maravilhoso e importante, na verdade não é. Elas precisam perder algumas coisas, elas precisam sofrer um pouco para se tornar humildes. Tem gente que tem que passar por dificuldade, porque é só na hora da dificuldade que eles lembram de Deus. Então, se você entende que nós precisamos voltar para Deus, volte para Deus. E se você acha que você não precisa, você acha que você não tem que pedir perdão de nada, que você não precisa de Deus coisa nenhuma, guarda isso que você ouviu. E quando chegar a dificuldade, quando chegar a tribulação, quem sabe você lembre disso que você ouviu. E aí, quem sabe você repense. Quando você estiver numa outra situação, não tão orgulhoso, um pouco mais maleável, quem sabe você possa encontrar um pouco de humildade no coração e se voltar para Deus. Porque é só isso que nós temos que fazer. Voltar para Deus e caminhar com Ele. Tenham um bom dia, queridos. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até a próxima.